Quando Deus chama Abraão, o papo de Deus com ele é: você vai ser pai de uma grande nação. Ele está dizendo: eu vou te fazer pai de filhos nascidos de filhos e filhos dos seus filhos, e vocês serão tão populosos, tão populosos, tão populosos, que serão peregrinos em terra estranha. Eu vou precisar preparar um território, um hectare, que comporte uma família, não, que comporte milhões, e milhões, e milhões. E por isso deu a ele Canaã, a terra que mana leite e mel. Leite, manutenção, mel, novidade. Vai ouvindo isso aí. Deus traz a Abraão a revelação de uma palavra que é tão grandiosa. A gente olha para Abraão e vê um homem. Deus olha para o mesmo Abraão e vê uma nação. É igualzinho aqui agora. Eu olho para cada cadeira e só vejo uma pessoa. Deus olha para a mesma cadeira e para a mesma pessoa sentada e vê os filhos dele, os primos, o sangue, a hereditariedade. É assim que Deus nos vê, visitando a nossa geração. Ouça isso. Aí quando o Senhor faz essa promessa a Abraão, pare para pensar, fala de filhos, fala sobre multidão, mas o texto é claro e diz que Sara era estéril. Complete aí para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Sara era? Aí Deus diz: vou fazer de você pai de uma grande nação. Vai usar o ventre da Agar? Não, vou usar o ventre da sua mulher. Mas espera aí, ela é? Aí Sara gera, nasce Isaac. Isaac tem bilhões de mulheres para escolher com quem casasse no mundo. Mas Abraão diz: eu quero escolher uma moça à altura daquilo que Deus prometeu à minha casa. E diz ao seu servo: vai até a região antiga dos meus pais, onde está a minha parentela, e traga de lá uma moça. Meu Deus, poderia vir qualquer moça. O homem dobra o joelho perto de um poço para fazer uma oração. E ele diz: faça vir aqui a moça que me der de beber água e que der de beber água aos meus camelos. Ele faz a oração certa, no lugar certo. E na visão humana, tudo ali tem que dar certo, e dá certo, mas parece que dá errado, porque podia chegar qualquer moça, e chega Rebeca, filha de Betuel, da casa de Abraão. E quando ela chega, ela faz tudo o que ele pediu em oração, porque quando você faz a oração certa, no lugar certo, antes da oração terminar, Deus responde a oração. Aí chega Rebeca, veja, Rebeca é resposta de oração, mas é complicado acreditar que ela é resposta de oração. Sabe por quê? Porque Deus fez uma promessa grande para Abraão: você vai ter muitos filhos, vão ser uma nação. Aí o Isaac já tem 40 anos, ainda não casou com ninguém. Manda o mordomo Eliezer achar a moça. Ele faz a oração. Chega a Rebeca na beira do poço, dá de beber água a ele, dá de beber água aos camelos, pergunta se ele tem aonde passar a noite, e ele sabe, é essa a moça escolhida, com certeza. Leva ela embora da casa dos seus pais, concede ela em casamento para Isaac. Mas o texto diz que Rebeca era a Deus. Tem certeza que é a minha casa que vai ser uma nação? Tem certeza que é a minha família que vai vir uma multidão? Tem certeza que é de mim que vai nascer a maior geração que já existiu sobre a face da terra? Tem certeza que é de mim que tu levantarás a casa de Judá, a remanescente de Davi, a resplandecente estrela da alva? Tem certeza? Isso é grandioso demais para tantos ventres estéreis. Aí você pensa, é milagre, porque o texto diz, no cumprimento da conceição de Sara para Isaac, diz assim: Abraão orava e o Senhor visitou a Sara e ela gerou. Aí o texto diz que Isaac casa com Rebeca, ela também é estéril, mas sobre eles havia uma palavra. Palavra é escritura, é a transliteração do que Deus já disse no verbo. Então nós vamos trocar escritura por palavra. Vamos lá. Sobre a casa de Abraão havia uma. Sobre a casa de Sara havia uma. Sobre a casa de Isaac havia uma. Rebeca era estéril, mas sobre Isaac havia uma. Aí o texto diz que Isaac orava. Vai olhar o texto e vai ver o que eles oravam. Olha para cá. Eles não oravam dizendo: Deus, eu quero. Eles oravam dizendo: Deus, tu disseste. Deus trouxe gente hoje aqui. Ele está dizendo o que a própria Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedi mal, porque não conheceis as escrituras e nem o poder que há nelas. Deus não é fiel a mim. A gente canta, poeticamente falando, é muito bonitinho, mas Deus não tem obrigação de ser fiel a mim. Deus é fiel à sua palavra. Por isso disse Jesus: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome. Eu vou pensar? Eu vou estudar o caso? Não, pedireis o que quiserdes no meu nome e vos será feito. Não, Camila,
Mas tudo tem um tempo. Muitas vezes a gente usa o recurso do tempo do Cronos para poder justificar a nossa incredulidade no Kairos. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Nós que fazemos parte do ministério da Nova Aliança, vivemos a glória revelada do próprio Deus em Cristo. Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que no Novo Testamento o nome de Deus é já. Veja como o ministério de Jesus Cristo era executado aqui na terra. Quando alguém dizia, eu quero ser curado, ele não dizia, ore mais um pouco. Quando alguém dizia, eu quero ficar limpo, ele diz, seja limpo. Quando alguém dizia, eu quero andar, ele diz, levante e anda. Quando alguém dizia, eu quero ver, ele diga, abra os olhos e então veja. Era assim que ele fazia. Por quê? Porque ele estava inaugurando um ciclo aonde o poder da palavra de Deus seria real na vida de todo aquele que crê, que tem e que possui. Por isso ele estabelece a primícia do cumprimento, ligada sim ao imediatismo, não ao triunfalismo, mas ao imediatismo, quando ele diz, é tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Mas quando eu farei? Se vocês fizerem de acordo com a minha palavra. Isaac ora, Abraão ora, e todos eles têm o mesmo raciocínio e a mesma linha de oração, que é a mesma que desenvolveu Moisés, que é a mesma que desenvolveu Jó muito antes de Abraão. Eles não oravam dizendo eu quero, eles não oravam dizendo faz assim, eles não oravam dizendo é meu sonho, eles não oravam dizendo eu preciso, eles oravam, pode olhar o texto, eles olhavam e diziam assim, porque tu disseste que faria. O que é isso? Isso é orar sobre a palavra que Deus liberou sobre mim. O que foi que Deus disse a seu respeito? E agora eu não estou falando só de ter alguém marchando na sua direção, colocando a mão sobre o seu ombro para te dizer, assim diz o Senhor. Não, mas eu estou falando sobre tudo que já foi tão patenteado a ponto de ser escrito, sobre tudo que já foi selado para ser cumprido. O que Deus disse a seu respeito. Sabe por que você está sem perspectiva de vida? Porque tu não sabes o que Deus disse a seu respeito. Sabe por que tu se sente sem propósito de vida? Porque tu não traz à lembrança o que Deus disse a seu respeito. Desculpa, mas eu vou falar rasgado, irmãos. Essa fé motivacional, ela é boa para animar, mas ela não é eficaz. Ela só dura 2 horas. Ela só dura o culto. Ela só dura enquanto o pregador prega. Ela só dura enquanto a gente canta. E por que que isto acontece? Porque as nossas expectativas estão em cima do que o outro fala, em cima do louvor, em cima da reunião entre os santos. E isso não é o suficiente para me dar estabilidade de exercício de fé, para ver a palavra se cumprir depois que o culto acaba. Por isso o Senhor tem nos reunido hoje aqui para um extra. Alavai de Orrebal e a Séria. E Ele está dizendo para nós nessa noite, você precisa aprender a orar a minha palavra, cantar a minha palavra e acima de tudo, trazer à sua memória aquilo que eu disse a seu respeito, aquilo que a palavra de Deus garante a seu respeito. E aí, Camila, e aí que a bênção do Senhor, o sucesso de Deus sobre a sua vida se tornará inevitável. Qual foi a palavra que eu usei agora? O que é inevitável? Inevitável é aquilo que não pode ser evitado. Alguém que tem de Deus a palavra não corre atrás do milagre, é o milagre que corre atrás dele. Alguém que tem de Deus a palavra não corre atrás da porta, é a porta que corre atrás dele. Alguém que ora a palavra, vive a palavra, acredita na palavra e se respalda pela palavra, ele não precisa se esforçar sacrificialmente para viver o cumprimento de algo, porque ele acredita que quem fez a promessa é fiel para cumprir. E ele se lembra daquilo que foi dito. Ele se lembra daquilo que foi dito. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo que nós temos vivido dias onde a nossa fé tem a durabilidade de um culto, onde a nossa expectativa só funciona enquanto está sendo movida por algo, por um dia ou por alguém. Isso não é o ruim, mas eu preciso ser honesta, não é o suficiente. Mano do céu, eu podia pregar tanto hoje aqui, se eu tivesse tanto poder para tal, a ponto de criar asas e voar nessa igreja. Poderia ser espetacular, semelhante a um show pirotécnico espiritual. A gente ficaria impactado, mas isso não seria de relevância para a transformação da sua vida. Por quê? Porque a asa ia voltar, a luz ia apagar, para casa você ia voltar. Por isso o Senhor diz, ei, as palavras, as minhas palavras são fiéis e verdadeiras, porque céus e terras passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar.